meses segurando o pedido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o deputado Nicolas Ferreira, o deputado federal, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. O deputado tem uma relação ali bastante profunda, né? Fez apoios em manifestações e agora há bastante tempo queria fazer esse encontro, agora conseguiu. Nas redes sociais, o deputado disse de forma irônica que, abre aspas, o rei do país finalmente liberou ele para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas, aí palavras do próprio Nicolas Ferreira aí, a gente está vendo o post. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa história toda, aí sim, é a Marília Ribeiro, que está de volta aqui com a gente. Marília, bom dia de novo. Bom dia novamente, Nath. É isso, então nós teremos aí essa visita do deputado federal Nicolas Ferreira ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela foi autorizada e deve acontecer no próximo dia 21 de novembro. Então o deputado vai ter entre as 9 da manhã e as 6 horas da tarde para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido aí, como você disse, ele foi segurado aí pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator dessa ação envolvendo o ex-presidente. Foi segurado aí por 3 meses e ontem ele então deu essa autorização para que Nicolas Ferreira visite Jair Bolsonaro. Mas essa não é a primeira visita de Jair Bolsonaro. A gente tem uma matéria especial no nosso site, tá na manchete do metrópolis.com, os 100 dias sem solidão, confinamento de Bolsonaro é marcado por articulações políticas. Essa matéria nós temos aí da Manuela Alcântara, o Pablo Giovanni, Camila Viegas, Álvaro Luiz e a Giovana. Essa matéria, eles fizeram aí um levantamento, Nath, desses 100 dias em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele que iniciou essa prisão domiciliar no dia 4 de agosto e a partir de então as visitas ao ex-presidente elas só poderiam acontecer mediante a autorização do ministro Alexandre de Moraes. As informações elas foram coletadas aí do dia 4 de agosto até o dia 12 de novembro, hoje, e Jair Bolsonaro esteve com visitantes em 62 ocasiões, atendendo a 69 pessoas. Esse número de encontros ele é menor do que o de visitantes, porque algumas reuniões acabaram acontecendo de forma coletiva. Agora a gente vai trazer um pouquinho, Nath, do histórico, né, desse contexto do porquê que Jair Bolsonaro chegou a essa situação, né, de estar em prisão domiciliar. Isso que no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente em razão ao inquérito proposto pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, sobre a atuação dele e do seu filho Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A gente lembra aquela história da taxação que foi anunciada no dia 9 de julho pelo presidente norte-americano Donald Trump. Desde então, a gente vê o governo trabalhando nessas discussões e em agosto ela começou a valer. O presidente Lula ele chegou a se reunir com Donald Trump recentemente e disse que esse impasse envolvendo a taxação e também as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também representantes do governo deve ser resolvido aí já nos próximos dias. Em resposta à ação que foi pedida aí pela Procuradoria-Geral da República, então, Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares que obrigavam o ex-presidente a usar tornozeleira eletrônica e se manter em casa entre as 7 da noite e as 6 horas da manhã. Ele também foi proibido aí de manter contato com diplomatas e embaixadores estrangeiros e de se comunicar via redes sociais, direta ou indiretamente com qualquer pessoa. Foi aí, então, que nós tivemos uma manifestação de pessoas que são a favor de Jair Bolsonaro. Ele não pôde estar na manifestação, porém ele participou por chamada de vídeo através aí de um de seus filhos e logo após essa ligação que ele fez na manifestação, no dia 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a decisão ela acabou se baseando nos registros do dia anterior, que foram prints, vídeos e imagens que comprovavam, conforme o despacho, o descumprimento das cautelares. E desde então, Jair Bolsonaro vem cumprindo prisão domiciliar, isso tudo envolvendo aí o inquérito onde está ele e o filho dele por devida às ações, às atitudes relacionadas ao governo norte-americano em relação aos Estados Unidos. A gente lembra que Jair Bolsonaro ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está naquela fase dos recursos, esses recursos
Esse primeiro recurso ele já vence agora nessa sexta-feira, já tem maioria para que ele de fato venha a ser condenado e comece a cumprir essa pena. A gente precisa ficar de olho aí nos próximos dias o que deve acontecer em relação a esse inquérito do golpe de Estado. Nath. Marília, e com a visita do Nicolas Ferreira no dia 21, como você bem pontuou agora no finalzinho da sua entrada, no dia 14, que é sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do julgamento ali da primeira turma, né, onde está acontecendo todo o rito jurídico do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode definir trânsito em julgado, ou seja, pode encerrar a fase dos recursos já na sexta-feira e o ex-presidente Jair Bolsonaro pode já ser encaminhado a um presídio, como a Papuda, que é o presídio de segurança máxima aqui do Distrito Federal, ou a uma cela militar, um presídio militar. Então, talvez a visita do deputado Nicolas Ferreira no dia 21, talvez tenha que ser em algum complexo penitenciário. A gente vai acompanhar, assim como muito bem pontuou a Marília. A Marília que volta em breve para trazer mais informações sobre outros assuntos. Valeu, hein, Marília?